Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao Citamp com Adrian Horn. Eu, para quem não me conhece, sou o professor Adrian Horn. Sou farmacêutico, acupunturista, fitoterapeuta, quiropraxista e professor de algumas disciplinas e algumas técnicas das terapias holísticas. Hoje, para quem já me conhece, eu estou gravando num ambiente um pouquinho diferente, mas isso são só algumas questões técnicas e eu queria apresentar para vocês a nossa nova estrutura, a nossa nova abordagem. A ideia de abordagem de trabalho nesse ano de 2023 é nós discutirmos os preceitos, estudos e características da medicina tradicional chinesa, usando por base os livros de estudo que eu usei durante a minha formação e que uso hoje em dia para as práticas clínicas. Então hoje nós vamos começar discutindo duas grandes características. A primeira delas é o Yin e Yang, mas nós vamos entender um pouquinhozinho da história dela e também nós vamos entender um pouquinho só, uma pequena introdução sobre a natureza do Yin e do Yang. Legal? Vem com a gente! É da natureza humana nós tentarmos e procurarmos modos de explicar o que acontece à nossa volta. Tudo que nós selecionamos como grandes áreas de atuação e de entendimento são o nosso universo. Então, quando nós estamos estudando determinadas coisas, nós estamos estudando o universo daquela coisa. Quando estudamos os átomos, estamos estudando o universo dos átomos. E assim para outras tantas coisas. No caso, a teoria do Yin e do Yang tem uma história um pouco interessante, porque ela tenta explicar para a gente o que acontece no universo. E qual é esse universo? O mundo da China antiga. Nós estamos falando aqui de primeiros registros da teoria do Yin e do Yang no ano aproximadamente de 700 a.C., onde nós temos no livro das mutações as primeiras explicações, primeiras análises sobre o Yin e o Yang. Vale nós entendermos que o Yin e o Yang são representações da visão da natureza. Vamos pensar um pouco como era a sociedade da época. Nós tínhamos os chineses clássicos, os chineses antigos, em que nós tínhamos normalmente agricultura. E o que o agricultor fazia? O que ele e ela participavam e observavam? A natureza. Como o sol era relacionado ao trabalho, a noite era relacionado ao descanso, comer determinadas comidas lembravam o calor do sol, comer determinadas coisas lembravam o frio da noite, e assim sucessivamente. Com essas pequenas observações, os chineses clássicos perceberam que eles podiam organizar o mundo com o Yin e o Yang. Nessa ideia, eles começaram a representar esses desenhos. Como que eles representavam esses desenhos? Com uma linha cortada, ou seja, ela vai, espaço, linha, que representa o Yin, e uma linha contínua, que representa o Yang. Dessa forma, nós temos que o Yin e o Yang são correlatos. Ainda pensando por aí, nós sabemos, pela observação da natureza, que logo pela manhã é um pouco mais frio. E ao longo do período, até o meio-dia, nós temos o aquecimento. E do meio-dia até o final do dia, quando resfria, quando nós vamos caminhando para a noite, que é um período mais frio. Quando nós pensamos nesse tipo de estrutura, nesse tipo de característica, nós temos um período mais escuro, que a gente vai chamar de Yin, e um período mais claro, que nós vamos chamar de Yang. O Yin vai gerar o Yang, e o Yang vai gerar o Yin. Com esse sentido, nós começamos a entender que a natureza ela é regida pelo Yin e pelo Yang. E se eu combinar essas duas forças, eu consigo ter equilíbrio. Vamos entender um pouco melhor. Se eu pegar a energia Yin, tracinho, espaço, tracinho, e combinar ela com o Yang, eu tenho um período de transição entre a noite e o dia. Então, se eu juntar tracinho, espaço, tracinho com uma linha contínua, eu tenho esse período de transição.
que aí a gente está saindo do máximo do yin e indo para o máximo do yang. E vice-versa, quando chegar no máximo do yang, com as duas linhas ali contínuas, ela vai diminuir até chegar no máximo do yin. Essa é uma abordagem, é uma análise relacionada à observação do dia. Mas também nós podemos entender e desenvolver por outros caminhos. Se a gente for correlacionando e juntando o yin e o yang, os tracinhos e vendo as suas características, nós vamos chegar a 8 grandes trigramas e depois desses trigramas nós vamos partir para 64 hexagramas, que diz a teoria clássica chinesa que explica todos os fenômenos do universo. Então, quando nós passamos a entender isso, nós podemos passar um pouquinho mais adiante na história e entender algumas outras coisas. Todas as histórias humanas, todas as correlações humanas, elas são associadas, elas são distribuídas e anotadas e analisadas a partir da documentação. Nesse sentido, nós temos que as principais escolas, que são a escola do Yin, do Yang e dos 5 elementos, elas foram desenvolvidas, escritas e documentadas no período dos estados combatentes, ou da Guerra dos Estados, que aconteceu entre 476 e 221 a.C. Ou seja, nós temos algumas escolas que surgem frente às batalhas, frente aos desequilíbrios econômicos, desequilíbrios alimentares, sociais, até da própria natureza, estourar guerras, violência. Então nós temos desarmonias e harmonias acontecendo, que é um período propício para os estudos. Então o que foi percebido? O que foi desenvolvido com esses 2 estudos principais? Primeiro, o conceito de harmonia das leis da natureza. Nós estamos discutindo e analisando os conceitos da lei da natureza, em que a gente vai observar, eu anotei aqui para não esquecer, a natureza, a ética, a ordem social e a astrologia, ou seja, o Yin e o Yang, eles vão reger todas essas características, que vão desde aspectos teológicos, né, estudos astrológicos, estudos não só no aspecto religioso, mas também de astrologia e astronomia, e também nós temos aspectos de ordem social, nós temos aspectos éticos que vão influenciar outras escolas no futuro e vão desenvolvendo até chegar mais próximo de nós, até outras tantas abordagens de observação do mecanismo natural. Assim sendo, nós podemos entender que as escolas de pensamento, as escolas de desenvolvimento, são todas aquelas que podem nos permitir um crescimento quanto sociedade. Então, o Yin e o Yang, eles são uma escola de pensamento junto de um período que foi maior desenvolvido, que era o período das guerras, dos estados combatentes. Quando a gente vai falar desse conceito, nós precisamos entender a natureza desse conceito. Então, como esse é um vídeo mais introdutório, nós vamos discutir só um pouquinho. Então, nós temos aqui algumas características. A melhor representação que se usa, inclusive hoje, para ensinar o Yin e o Yang, é a manifestação do Yin e do Yang através da observação de uma colina. Quando nós estudamos a medicina chinesa clássica, nós entendemos a observação que era feita nos antigos. A observação que era feita naquele período em que tudo era inicial. Então, o que acontecia? Eles observavam a natureza, eles observavam as suas características, eles observavam o que tinham. Então, nós tínhamos ali uma montanha, uma colina. E aí, o que a chinesada clássica percebeu? Que de um lado existia luz, claridade, e de outro, a sombra. Durante o momento, ou seja, no ambiente claro, nós tínhamos trabalho, nós tínhamos produção, movimento, caça, etc. Já no lado escuro, nós tínhamos o descanso, água fresca, alimentos frescos, estrutura para relaxar e não trabalhar. Então, quando nós pensamos no Yin e Yang, nós temos que perceber que nós estamos falando, primeiramente, de um período e de uma observação de natureza. Então, nós estamos olhando, nós estamos desenvolvendo, nós estamos elaborando e nós estamos crescendo. Então, nós estamos vendo aqui, desse lado nós temos produção, desse lado aqui nós já temos aqui o descanso, e essa é a primeira estrutura. Também foi percebido que
o Sol, que seria o máximo do Yang, o calor, a luz, o brilho, ele nasce no leste, se põe no oeste. Portanto, o leste é Yang e o oeste é Yin. Da mesma forma, nós temos que a esquerda é Yang e a direita é Yin. Nós temos algumas estruturas e alguns desenvolvimentos. Nós temos os ciclos do dia e da noite, e nós temos os ciclos da vida, em que nós temos ausência de movimento, movimento, baixa movimento, sobe movimento, baixa movimento, sobe movimento, baixa movimento, sobe movimento. Portanto, Yin, Yang, Yin, Yang, Yin, Yang. Agora, se a gente começar a entender, nós podemos correlacionar com baixo, com alto, Yin, baixo, Yang, alto. Nós vamos discutir isso nos próximos vídeos, mas vamos dar uma pequena palhinha. O Yin tem um papel de ser denso, estrutural, físico. O Yang, etéreo, brilhante, superficial. E isso nos ajuda a entender diversas doenças que acometem os seres vivos até hoje. Inclusive, são as bases que nós utilizamos até hoje para os tratamentos como acupuntura, fitoterapia, o Banfá, práticas quiropráticas chinesas, massoterapêuticas, Tuiná, por exemplo, entre tantas outras abordagens dentro desse ramo da medicina chinesa. Então, acompanhe a gente, se inscreva no canal, fique preparado, observe, ative o sininho para receber as notificações, que nós vamos postar os vídeos uma vez por semana. E assim, nós vamos estudando em conjunto. Lembrando que esse vídeo é para você que é curioso sobre as práticas da medicina chinesa. Esses vídeos, esses estudos são para você que é estudante de acupuntura, de fitoterapia, de abordagens clássicas chinesas. E esse vídeo também é para você profissional das terapêuticas, porque você também precisa revisar constantemente. Legal? Vem com a gente nos nossos próximos vídeos, espero vocês na próxima oportunidade. Até mais!